Olá, bem-vindos ao módulo da senoide discreta. Nesse módulo, a gente vai ver as semelhanças e as diferenças entre a senoide no mundo discreto e a senoide no mundo contínuo. As semelhanças a gente vai falar muito pouco sobre elas, porque vocês já viram no mundo contínuo o que acontece. Então, por exemplo, as senoides discretas também podem ser usadas para construir qualquer sinal de interesse. Mas as diferenças é que são importantes e que são cruciais para o entendimento, a compreensão e um bom projeto de sistemas de conversão analógico-digital. E basicamente as diferenças estão ligadas ao comportamento da frequência da senoide discreta. Então a gente vai ver nesse módulo o que isso quer dizer, qual é a influência, qual é o impacto disso sobre a amostragem. Então vamos começar um pouco discutindo as senoides discretas? As senoides discretas, elas são muito parecidas com as senoides contínuas no sentido de que eu também vou ter o cosseno de um ângulo e o seno de um ângulo para trabalhar. E como no caso contínuo, como é que eu calculo o cosseno desse ângulo T aqui? Eu tenho o círculo de raio unitário aqui, o cosseno dele, eu pego esse ponto, trago para o eixo X e vejo esse tamanho aqui, cosseno do ângulo, cateto adjacente sobre hipotenusa, a hipotenusa vale 1, então o cateto adjacente é igual ao cosseno. Aqui eu tenho o cosseno. A grande diferença entre a senoide contínua e a senoide discreta é que, se vocês se lembrarem, no caso contínuo, eu tenho valores de amostras. Eu não tenho um valor para o T, o argumento, não varia continuamente no tempo. Eu tenho n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Eu tenho amostras. Então, em vez desse pontinho variar continuamente no tempo, dando a volta aqui na circunferência de raio unitário e eu ver a evolução do cosseno ao longo dessa volta, o que eu tenho é que meu ponto dá saltos. Ele sai daqui, vem para cá, depois vem para cá, depois vem para cá, depois vem para cá. E o que acontece entre um salto e outro, eu não tenho ideia. Então, aquele fenômeno, por exemplo, da asa do helicóptero em filmes, em que você tem a impressão de que a asa do helicóptero está parada, ou pelo menos ela está se mexendo muito devagar, ela surge desse fato. Quer dizer, basicamente, você pode ter uma senoide discreta que ele sai daqui, vamos dizer, ele sai daqui, vem para cá, depois ele vem para cá, depois ele vem para cá, depois ele vem para cá, por exemplo. Tá? E você pode ter uma outra senoide discreta em que, em vez de sair daqui e vir para cá direto, ele sai daqui e dá um monte de voltas aqui, só que a hora que eu tiro a foto, pumba, ele está aqui nesse ponto. Então, quando eu mostro, eu não consigo distinguir entre esse cara que saiu daqui, veio para cá e eu tirei a foto, ou do cara que saiu daqui, deu um monte de voltas aqui e parou aqui de novo. Para mim, esses dois são idênticos. Tá? Mas existem semelhanças muito fortes entre a senoide discreta e a senoide contínua. Então, nesse gráfico, que é um gráfico que a gente vai usar bastante aqui ao longo desse módulo, eu estou mostrando para o mesmo ômega, então o ômega, o A e o θ são iguais. Eu estou mostrando aqui o A cosseno de ômega n mais θ, deixa eu trazer um pouquinho para o lado aqui, e o A cosseno de ômega t mais θ. Aqui eu fecho o colchetes, mas senão fica pequeno. Para caber ele, vai ficar pequeno o gráfico. Então, o que eu estou pegando aqui? Eu estou pegando o n, o t, observa que o n vale 1, 2, 3, 4. Então, quando o t igual a 1, eu pego uma amostra. Quando t igual a 2, eu pego uma amostra. Quando t igual a 3, eu pego uma amostra. Então, eu tenho a minha senoide em azul aqui, a minha senoide contínua, com o t variando continuamente. Tá? E os pontinhos em vermelho são os pontos onde eu tiro a foto da minha senoide, onde eu vejo o valor, onde eu pego as minhas amostras da minha senoide. Então, no instante 0, no instante 1, no instante 2, no instante 3, no instante 4 e assim sucessivamente. Tá? O impacto da amplitude sobre esse gráfico é muito parecido com a amplitude no caso contínuo. Quer dizer, eu estou simplesmente pegando esse cara e multiplicando por uma constante. Então, se eu cresço a amplitude, vamos tirar a frequência para fora aqui para mostrar só o efeito da amplitude. Quando eu aumento a amplitude, eu aumento os valores máximos e mínimos desse gráfico. Eu vou crescendo o meu gráfico. Quando eu diminuo a amplitude, eu vou diminuindo o meu gráfico.
Bom, vamos voltar a amplitude para 1 aqui. E vamos agora ver o impacto da fase. O impacto da fase, a coisa já começa a complicar bastante. Tá? Porque a ideia nossa da fase seria dizer o quê? Seria dizer que quando eu aumento a fase, eu vou deslocar esse meu gráfico para a esquerda aqui. Então, esse pico aqui vai vir para a esquerda. Mas isso não quer dizer que o meu sinal digital vai vir para a esquerda. Porque observa o seguinte, o meu sinal digital, ele vai pegar o sinal analógico no instante t igual a 0, no instante t igual a 1, no instante t igual a 2. Então, esse pico no analógico vai vir para cá. Mas o meu sinal digital vai tirar a foto nesse instante de tempo t igual a 0. Então, não é que esse 1 vai vir para o lado, porque eu não tenho como o 1 ir para o lado. Porque eu não tenho nada entre as amostras em 1 segundo e 0 segundo. Então, o que vai acontecer é um comportamento um pouco mais esquisito. Vamos dar uma olhada. Olha, eu vou aumentando a fase, o meu gráfico analógico vai indo para o lado. Mas o meu gráfico digital ele vai mudando um pouco a cara. Ele não é o gráfico com 0. Vamos voltar ao gráfico com 0 aqui. Esse gráfico não é o gráfico com 0 deslocado. Olha o gráfico com 0 e a hora que eu vou aumentando esse cara. Eu não estou deslocando o meu gráfico. E podem acontecer esquisitices. Olha, dependendo de quanto que eu botar a minha fase, eu posso ter todo mundo igual a 0. Qual é o valor que vocês acham que dá tudo igual a 0 aqui? Vamos fazer essa conta? Bom, para esses caras dar tudo igual a 0, olha só. A minha frequência ômega é igual a π. Então eu tenho que πn mais alguma fase tem que ser todo mundo igual a 0. E aí, se vocês olharem para o gráfico novamente, eu tenho o ômega igual a π. Ômega é igual a π. Isso quer dizer que entre uma amostra e outra, eu ando π radianos, certo? Então eu saio daqui, ando π, venho para cá. Ando π de novo, volto para cá. Ando π, volto para cá. O que precisa acontecer com a minha fase inicial? Então vamos imaginar que eu saia dessa fase aqui. Saio dessa fase, meu cosseno vale alguma coisa não nula, venho para cá, meu cosseno vale alguma coisa não nula, venho para cá e assim sucessivamente. Quando que o meu cosseno vale 0? O meu cosseno vale 0 quando eu estou nesse ponto ou quando eu estou nesse ponto. Nesses dois casos, a hora que eu desço para o eixo x, eu não tenho nada aqui no cosseno. O meu cosseno se concorda com a origem, eu tenho cosseno igual a 0. Então, o que precisa acontecer? Se eu sair daqui com fase π sobre 2, o que vai acontecer com aquele meu cosseno de ômega n? Eu tenho π sobre 2 aqui, ando π radianos, caio aqui embaixo, cosseno 0. Ando π radianos de novo, caio aqui, cosseno 0. E meu cosseno não sai de 0. Então, se a gente olhar aqui, o comportamento da fase, se eu botar aqui exatamente π sobre 2, a gente vai ver que eu não saio do 0. Então, o comportamento da fase, ele é um comportamento bastante estranho no caso do cosseno discreto. Por quê? Porque, novamente, eu não tenho noção do que acontece entre uma amostra e outra. Eu não vejo isso. No próximo vídeo, então, a gente vai ver o impacto da frequência. O impacto da fase, como eu disse, a gente não vai usar muito a fase aqui. Então, a fase é complicada, mas a gente não precisa se preocupar muito com ela. A frequência, por outro lado, tem um impacto muito grande e é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Até lá!